Oi, eu sou a Giovana, monitora de anatomia, e nesse vídeo, então, eu vou falar um pouco sobre a anatomia da hipófise. Esse vídeo está dividido, então, em base do crânio e a cela, a adenohipófise e a neurohipófise, o sistema porta-hipofisário e, por fim, vai ter uma correlação clínica com um tumor de hipófise. Os nervos cranianos, de uma forma geral, eles seguem uma ordem quando a gente analisa no crânio. O número 1, que é o olfatório, ele vai surgir da placa cribriforme e ele vai fazer o olfato. O número 2, que é o nervo óptico, ele vai surgir do canal óptico e vai fazer ele é responsável pela visão. Na fissura orbital superior, a gente vai ter a passagem de 4 nervos, que é o oculomotor, o troclear, o abducente e o V1, que é o nervo oftálmico, o primeiro ramo do nervo trigêmeo. O oculomotor, o troclear e o abducente, eles vão ser responsáveis pela motricidade do olho. Então é por isso que eles estão nessa localização. E o V1, que é o oftálmico, ele vai fazer a sensibilidade da face nessa área. O forame redondo é por onde vai passar o V2. O V2 é o ramo maxilar do trigêmeo. Ele também vai fazer a inervação sensitiva da face. Depois a gente tem o forame oval, que é onde passa o V3, que é o ramo mandibular, e também vai fazer a inervação sensitiva da face e a inervação dos 2/3 anteriores da língua, além dos músculos da mastigação. Depois a gente tem o forame lacerado, que não passa nenhuma estrutura significativa, e o forame espinhoso, que é por onde vai passar a artéria meningea média. No meato acústico interno é por onde vai passar um nervo facial, que é o sétimo, responsável pela motricidade do rosto. Então, toda a mímica facial, todas as expressões faciais são por esse nervo. E o vestíbulo coclear, que ele tem a sua porção responsável pela audição e sua parte responsável pelo equilíbrio. No forame jugular vai passar o 9, o 10 e o 11º. O nono, ele é o glossofaríngeo. Ele é responsável pela sensibilidade paladar no terço posterior da língua. O vago, ele é responsável pela inervação de diversas vísceras torácicas e abdominais, então é um nervo muito importante. O 11º, que é o acessório, ele vai inervar o esternocleidomastoide e o músculo trapézio, que ficam localizados no pescoço. E por fim, no canal hipoglosso é por onde vai passar o nervo hipoglosso, responsável pela inervação dos músculos intrínsecos da língua, então responsáveis pelos movimentos da língua. A base do crânio pode ser dividida em 3 fossas. A primeira delas, a anterior, é formada pela lâmina orbital do osso frontal, pela lâmina crivosa do osso etimoide e pelas asas menores e a parte mais anterior do esfenoide. A fossa média é formada anteriormente pelas asas menores do esfenoide, então, e posteriormente pela parte petrosa do osso temporal. E a fossa posterior é formada, então, pelo dorso da célula e do clivo do osso esfenoide, pelo osso occipital, pela parte petrosa e mastoide do osso temporal. Essa também é a maior fossa do crânio e vai abrigar o forame magno, que é o maior forame do crânio. O osso esfenoide é um dos ossos mais complexos do corpo e ele permite a passagem de estruturas neurovasculares para dentro e para fora do crânio através dos seus forames e canais. Ele tem esse formato de borboleta e nele vai conter a célula túrcica, que é onde vai estar alojada a nossa hipófise, que é o órgão de estudo nessa aula. A célula turca é uma formação óssea que é circundada pelos processos crinoides anteriores e posteriores, e ela tem 3 partes: o tubérculo da célula, a fossa hipofisial e o dorso da célula. O tubérculo da célula é uma elevação mediana que forma o limite posterior do sulco pré-quiasmático e o limite anterior da fossa hipofisial. A fossa hipofisial, por si, é uma depressão bem no meio do corpo do esfenoide que vai acomodar a hipófise. E o dorso da célula, ela vai delimitar a parte posterior da célula turca e os seus ângulos laterais vão continuar como os processos clinoides posteriores. Aqui, então, num tamanho um pouco maior para a gente conseguir ver, lembrando que a gente está falando do osso esfenoide. Então, aqui a gente vai ter o tubérculo da célula, a fossa hipofisial e o dorso da célula. A gente também vai ter o processo clinoides anterior e o posterior, que vão delimitar a nossa célula turca. A hipófise é a principal glândula do sistema endócrino e a função dela é produzir hormônios que regulam várias funções e processos vitais, como o metabolismo,
o crescimento, a maturação sexual, reprodução, a pressão arterial e diversos outros processos e funções do corpo. Ela fica localizada, então, na célula turca do osso esfenoide e ela é dividida em adeno e neurohipófise, e ela tem uma íntima relação anatômica e funcional com o hipotálamo. A hipófise é formada por dois lobos, um anterior, também conhecido como adenohipófise, e um posterior, também conhecido como neurohipófise. A adenohipófise é responsável pela produção e secreção da maior parte dos hormônios hipofisários, e a sua função é regulada pelos hormônios hipotalâmicos. A neurohipófise não produz nenhum hormônio, mas ela libera hormônios produzidos no hipotálamo. Bom, então a adenohipófise, ela vai secretar o GH, que é o hormônio do crescimento, a prolactina, que estimula as mamas a produzir leite. Ela vai produzir o LH e o FSH, que vão estimular o crescimento e a função das gônadas para a produção de estrogênio, progesterona e testosterona. O ACTH, ele estimula o córtex da adrenal a produzir os seus hormônios, especialmente o cortisol. O TSH estimula a tireoide a produzir o T4 e o T3, responsáveis pelo metabolismo do corpo. E a neurohipófise, então, vai liberar o hormônio antidiurético, que é o ADH, que estimula a reabsorção de água nos rins, reduzindo o volume da urina e a perda excessiva de água, e a ocitocina, que atua no estímulo da musculatura uterina. O sistema porta-hipofisário é um sistema vascular formado por vasos delicados que vão conectar a adenohipófise até o hipotálamo. Os capilares e as vênulas desse sistema, eles são fenestrados, ou seja, eles permitem uma troca de moléculas entre os vasos e as células da adenohipófise. Esse sistema, ele é originado das artérias hipofisárias superior e inferior, ramos da carótida interna. A superior, ela vai ser responsável pela irrigação da maior parte da hipófise anterior, e a artéria hipofisária inferior vai ser responsável pela irrigação da hipófise posterior. O adenoma hipofisário é um tumor benigno da glândula e ele pode ser manifestado em diversos tipos de síndromes hipersecretoras, como é o caso dos prolactinomas, a doença de Cushing e a acromegalia. O excesso de prolactina pode ser manifestado na mulher em infertilidade, alterações menstruais como irregularidade e amenorreia e galactorreia nas mulheres. Nos homens pode ter queda de libido ou disfunção erétil. O excesso de GH pode levar à acromegalia, que é o crescimento de algumas partes do corpo, especialmente das mãos, pés e mandíbulas. Quando essa condição acontece em crianças, elas podem crescer mais rápido, sendo consideradas mais altas que a média da população naquela idade, e isso seria considerado gigantismo. O excesso de ACTH pode causar a síndrome de Cushing, que leva a ganho de peso, diabetes, hipertensão, osteoporose, fraqueza e uma obesidade principalmente central. O tumor em si, ele é benigno, só que ele pode levar a problemas como compressão de estruturas vizinhas ou comprometimento de outras células da glândula. A compressão ela é manifestada no paciente com cefaleia e principalmente alteração visual. A visão ela é alterada porque logo acima da hipófise passa o quiasma óptico, ou seja, tumores grandes podem comprimir esses nervos, levando a alterações que vão desde a redução do campo da visão, como é o caso das hemianopsias bilaterais, ou até cegueira. O comprometimento de outras células da glândula é porque o tumor atrapalha o funcionamento de porções saudáveis, complicando com a deficiência de um ou mais hormônios, chamado de panhipopituitarismo. Essa situação vai gerar diversas manifestações, como anemia, hipoglicemia, dislipidemia e baixa massa óssea. Para esse vídeo, então, era isso e qualquer dúvida a gente está à disposição. Obrigada!